toda a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Ainda bem que não tem problema a gente estar tossindo e vir aqui na igreja, porque eu não poderia estar aqui hoje, então, né? Mas graças a Deus que a gente pode tossir também aqui, né, pastor? Amém. Não paga nada. Não paga nada. Graças a Deus. Amados, abra a tua Bíblia comigo no texto mundialmente mais conhecido de todo cristão, que é o texto de João, capítulo 3 e versículo de número 16. A gente aprende no seminário que este é o versículo mais evangelístico que existe. Amém, querido. Obrigado. Que Deus abençoe. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade, agradecer aos irmãos que vão sofrer um pouquinho do agravo da minha voz, que não é bonita, né? Mas se Jesus usa uma sarça e um jumento, pode usar uma voz como a minha também. E eu quero trazer nessa noite um tema que o tema é os benefícios do amor que o tempo não pode apagar. Amém. Amém? Os benefícios do amor que o tempo não pode apagar. Tem coisas que desaparecem com o tempo, né? É verdade. Eu costumo dizer que tem coisas muito boas que desapareceram com o tempo. Desapareceu com o tempo o respeito, desapareceu com o tempo a honra, né? Desaparece, coisas mudam com o tempo. Mas uma coisa é imutável, não pode ser mudada, não importa quantos anos passem. E o que não pode ser mudado encontra-se em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Amém. Tome teu assento em nome de Jesus. Eu nesse inverno estou com a garganta cada vez mais seca. Mas enfim, queridos, que texto, né? Todo mundo já ouviu ele, todo mundo já leu ele, todo mundo já ouviu sobre ele, todo mundo já ouviu alguma pregação sobre esse texto. Talvez seja o texto mais batido da nossa Bíblia. Com certeza, se você é uma daquelas pessoas que gostam de pegar a caneta marca-texto, esse texto está marcado. Se você não tem o costume da caneta marca-texto, mas marca com uma caneta, com qualquer outra coisa, esse texto está marcado. Por quê? Porque ele é um texto extremamente conhecido. Um texto que nós gostamos, que nós nos agradamos. E o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Querido, parece que o amor de Deus, a dimensão, a magnitude, a profundidade, a largura, a altura, como diria Paulo, né, do amor de Deus não pode ser medida, não pode caber numa palavra, numa expressão humana. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal modo, de tal maneira. Veja, não tem uma palavra que possa dizer que tamanho é este amor. E que este amor, de tal modo, é tão glorioso, e que todos nós temos, que todos nós queremos, que todos nós almejamos, mas que pouco nós, na verdade, entendemos. O que este amor de Deus traz de benefício para nós? Qual é o benefício que o amor de Deus nos concede? Que benefício ele proporciona para a nossa fé cristã, para o nosso dia a dia,
e que benefícios, ou melhor, e que coisas ela agrega para as nossas vidas. Pois bem, se nós fôssemos abrir aqui a oportunidade para que os irmãos pudessem dizer algumas coisas, eu tenho certeza absoluta que todos comumente diriam salvação. Sim ou não? Sim. E de fato abrange salvação. Só que salvação não é o primeiro requisito, não é o primeiro benefício, não é o primeiro atributo, não é a primeira virtude do cristianismo. Então vamos lá. O primeiro benefício desse amor que o tempo não pode apagar é arrependimento. Arrependimento. O significado da palavra arrependimento é mudar de ideia. Arrependimento significa mudança de ideia ou convicção. E aqui o pastor falava sobre o apóstolo Paulo, e eu não posso deixar de falar de arrependimento e não citá-lo. Por quê? Porque nós vemos um homem que sem arrependimento, com a própria Bíblia debaixo do seu braço, em nome de Deus, perseguia a igreja, matava os cristãos e fazia miséria, levando alguns para serem mortos por outros. Este era o pensamento de Paulo: combater essa seita, essa heresia. Mas, a caminho de Damasco, ele encontra o Senhor. E quando ele pergunta quem o rodeou, quem o derrubou, quem o cegou, ele ouve uma resposta: eu sou a Cristo, a quem tu persegues, Paulo. Duro é para ti tentar lutar contra os aguilhões do Senhor. Amados, Paulo diz: Senhor, quem tu és? Ele começa a mudar a sua ideia. Cristianismo, o evangelho, não esse banal, moderno, ridículo, indigno, evangelho luciferiano. Não, evangelho bíblico. A premissa do evangelho é arrependimento. Amém. É mudança de ideia. Paulo perseguia, agora ele muda a ideia. Ele não é mais perseguidor, ele aceita ser perseguido. Mudou a ideia dele. E aí, querido, a Bíblia vai nos dizer em Romanos capítulo 12 que nós não devemos nos conformar com este século, mas devemos transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, mudança de ideia, renovação, transformação por aquilo que nós agora estamos entendendo melhor, o que antes não entendíamos. Veja que arrependimento é mudança de ideia, e mudança de ideia é transformação da ideia. E aí eu pergunto a você, se o arrependimento de Cristo está em nossas vidas, o nosso culto mudou de ideia ou ele não mudou de ideia? Como assim, pastor? Porque às vezes a gente vem para um culto, mas a nossa ideia é: por que não se cantou menos hino? Por que não se começou antes? Por que não se terminou depois? Por que não terminou um pouquinho antes? Por que não isso? Por que não aquilo? Por que o pregador não fez isso? Por que o pregador demorou demais? Está tarde. Às vezes parece que a gente já vem com uma ideia pré-estabelecida de fora, de coisas na qual a gente quer trazer de fora para dentro. E deixa eu te falar uma coisa, amado: Deus não trabalha de fora para dentro, Deus trabalha de dentro para fora. Amém. Deus muda dentro para mudar fora. Então, como é que eu e você, arrependidos, podemos apresentar este evangelho, podemos crer no evangelho, podemos se beneficiar do arrependimento deste evangelho?
se não há mudança de ideia nas nossas mentes, se nós continuamos pensando as mesmas coisas, se nós continuamos pensando as mesmas coisas erradas, que culto eu dou ao Senhor? Que ideia eu trago ao Senhor para cultuá-lo? Porque o mesmo culto que pode abençoar a um, pode ser horrível para o outro. O mesmo pregador que pode ser bênção para um, pode ser terrível para outro. E aí qual é a diferença? A diferença não está no canal, a diferença está em quem recebe o que sai do canal. A Bíblia fala do salmista que disse: alegrei-me quando me convidaram para ir à casa do Senhor. Aí alguns vão dizer assim: porque não era gaúcho? Se fosse gaúcho no inverno, ele não viria. E o próprio Senhor disse: tomara que Deus não volte no inverno. Por quê? Porque tem gente que no inverno desvia. Aí eu pergunto para você, querido, que arrependimento é esse? Que no inverno Deus pode ficar longe de você. Que no inverno não tem problema você ficar longe desse Deus. Que mudança de ideia é essa? Que mudança é essa? Como se no inverno a alma não precisasse ainda ser aquecida. Como se o nosso corpo no inverno não precisasse de comida. Ora, se o corpo que perece e durará aí talvez 100 anos precisa de alimento diário, por que a alma que durará a eternidade não precisa de alimento diário? Sabe o que é isso? Não mudou a ideia. Não há arrependimento. E quem não tem o arrependimento, quem não tem a mudança de ideia, como pode se beneficiar do arrependimento de Cristo sobre as nossas vidas? Arrependimento significa mudar de ideia. Definição de arrependimento é afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia. Essa é a definição de arrependimento. Afastar-se do pecado, ou seja, atitudes diferentes. Paulo antes matava, agora ele não mata mais. A Bíblia vai dizer: aquele que mentia, agora continue mentindo? Não minta mais. Aquele que antes roubava, agora se arrependeu, não roube mais. Lembra quando Jesus entra na casa de Zaqueu? E aí os religiosos, aqueles que não mudaram de ideia, começam a criticar. Porque quem não muda de ideia vem para o culto só para criticar. Como pode este ser o Filho de Deus, se assentando com pecadores? Mas eu não vim para os perfeitos. Eu não vim para aqueles que não têm do que se arrepender. Eu vim para aqueles que estão doentes, enfermos, que precisam de arrependimento na sua vida. Amém. Aí daqui a pouco o Zaqueu pega, se levanta: olha, se alguém tem um defraudado, este alguém eu restituo 4 vezes mais. Aí o que Jesus diz? Eis que hoje nesta casa houve salvação. Perceba que o amor de Deus fez com que Deus fosse à casa de Zaqueu. Mas antes da salvação veio o arrependimento. Quando nós pensamos no amor de Deus, nós pensamos direto na salvação. Mas antes da salvação, arrependimento, mudança de ideia, mudança de atitude. Não roubo mais, não minto mais, não adultero mais, não faço mais o que eu fazia antes de Cristo. Por quê? Porque eu mudei de ideia. Aleluia. Arrependimento é afastar-se do pecado, mas é também afastar-se da desobediência. Sabe o que é desobediência? Essa definição é minha. Deus me deu hoje de tarde. Desobediência, pastor, é você obedecer a você mesmo. Isso é desobediência. Desobediência. Você obedece a você mesmo. É a melhor definição que existe.
Porque quando eu e você obedecemos a nós, a nossa mente, a nossa ideia velha, ao nosso velho homem, ao nosso umbigo, ao nosso nariz, quando nós obedecemos a nós mesmos, nós estamos em desobediência. Egoísmo, desobediência. A gente acha que cristão não precisa ser liberto, né? Precisa, principalmente do egoísmo. Desobediência é você obedecer a você mesmo. Arrependimento é afastar-se do pecado, da desobediência e da rebeldia. E rebeldia é opor-se àquilo que vem de Deus. Como Lúcifer fez, se opondo à liderança de Deus. Querido, quando nós nos opomos à liderança que vem de Deus, nós estamos em rebeldia. E a Bíblia diz que rebeldia é pecado de feitiçaria. Nós achamos que somos espirituais, mas Deus, quando olha para nós, nos vê como feiticeiros. Quando nós não nos submetemos, quando somos insubmissos. Então veja que arrependimento fala de mudar de ideia, de atitude, de você não obedecer mais a você mesmo, de você não se opor às coisas que vêm de Deus. E arrependimento, segundo Marcos capítulo 1, versículo 15 e 16, foi a primeira coisa que Cristo falou no seu ministério. Ele chega e diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele não chega falando de prosperidade, ele não chega falando de salvação, ele chega e diz: arrependei-vos. Arrependei-vos é a premissa do Evangelho, é o primeiro benefício do Evangelho, é a primeira característica do Evangelho. Se o Evangelho não existe sem arrependimento, e se arrependimento é as premissas do Evangelho, logo, arrependimento também deveria de ser uma característica dos evangélicos. Amém. Porque como eu posso crer no Evangelho sem me arrepender? Como eu posso crer no Evangelho ainda cantando música mundana? Ah, mas o cantor canta, o cantor que vai para o inferno vai junto? Querido, os cantores mudaram, pregadores podem ter mudado, pastores podem ter mudado, as igrejas podem ter mudado, mas esta palavra passará céus e terra, e ela não vai mudar. Aleluia! Arrependimento, primícia do Evangelho, que deve ser primícia nos evangélicos também. Como está o nosso arrependimento? Como está o nosso arrependimento? Arrependimento do grego significa metanoia. Metanoia no grego significa voltar-se ao contrário. Essa é uma coisa que a nossa geração não entende. Nossa geração não entende. Porque se arrependimento é voltar-se ao contrário, significa que eu estou indo neste rumo. Eu estou indo, estou caminhando neste sentido. Se eu me arrependo de ir para aquele caminho, eu volto. Eu não continuo nele. Eu não pego um atalho, eu não pego um desvio. Eu simplesmente contorno, volto. Agora tem pessoas da nossa geração que dizem que se arrependem, mas continuam indo no mesmo caminho. Que arrependimento é esse? Que conversão é essa? Que ainda canta as mesmas coisas, que ainda pratica as mesmas coisas, que ainda pensa as mesmas coisas, que ainda cabe ao absurdo de questionar a Bíblia. Ora, Jó não existiu. Querido, Jó não existiu. Se Jó não existiu, rasga a Bíblia, então, porque nada existe, tudo é mentiroso. Sabe o que é isso? Falta de arrependimento. E a falta de arrependimento é tão grande no nosso mundo, na nossa geração, que inventaram uma frase idiota, ridícula e estúpida, que só pode ter vindo de Satanás.
Agora tu vai falar com alguém, ele diz assim: eu não me arrependo de nada do que fiz. Querendo mostrar que ele está bem com ele mesmo. Querido, quem é que nunca errou? E quem, errando, não gostaria de consertar o seu erro, agora vem dizer e enganar a si mesmo que não tem do que se arrepender? Que isso? Sabe o que é isso? Isso é benefícios do Evangelho que são cortados na vida das pessoas. E se o arrependimento são as primícias do Evangelho, como poderemos receber o restante do Evangelho nas nossas vidas? Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Segundo benefício que nos traz o Evangelho. Agora é salvação, pastor. Não. Agora vem graça. O segundo benefício do Evangelho é graça. O que é graça? Coisa boa de pregar na igreja batista, né? A gente fala qualquer coisa, é isso, é aquilo, ô benção. Favor imerecido. Favor que nós não merecemos. Ou seja, graça é a liberação de uma condenação. Sabe aonde chegou a graça em nós? E o castigo que nos traz a paz. O que era para nós? O castigo. O que a Bíblia diz? Que ele riscando a cédula que nos era contrária. Eu imagino num julgamento. E eles dizendo pro acusado: olha, durante toda a tua vida tu fez isso. A cédula, o papel que te era contrário, que te acusava, que te dava o direito de ser castigado. O castigo. Agora a Bíblia diz que Deus pega esse castigo e Ele crava na cruz com Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia. Graça. Aí eu pergunto para você: você merecia? Sim ou não? Você merecia que Cristo morresse por ti na cruz? Sim ou não? Você merecia ir para a cruz. Eu merecia estar na cruz. Mas sabe o que Cristo fez? Ele disse: deixa que eu pago a dívida dele, Pai. Deixa que eu pago a dívida dele. Já pensou, querido, você tem uma dívida de R$1.000 é uma coisa, você tem uma dívida de 5.000 é outra coisa, você tem uma dívida de R$200.000 é muito ruim. Que Deus nos livre de uma dívida assim, né? Agora, imagine uma dívida que você não tem condições de pagar, nem que você vivesse 10 vidas. Pois essa foi a dívida que Cristo pagou. Uma dívida impagável. Uma dívida que não importa o valor, o número que nós pudéssemos conceder a ela. Ela era impagável. Não é à toa que a Bíblia diz: não deveis nada a ninguém exceto o amor, porque o amor de Cristo ele é impagável. Agora, amados, a graça é um favor imerecido, e graças a Deus que é imerecido, porque se fosse por mérito, se fosse por você merecer, se fosse por eu merecer, nós jamais experimentaríamos da maravilhosa graça, porque nós não temos mérito para recebê-la, nós não temos condições para recebê-la. Porque se hoje você pode fazer algo bom, amanhã eu e você podemos fazer algo 10 vezes pior do que fizemos de bom. Graça é maravilhoso. Você gosta da graça? Sim ou não?
Você já experimentou a graça na sua vida, sim ou não? Só que a graça também tem o outro lado da moeda. E sabe qual é o outro lado? O outro lado é que a graça nos aborrece muitas vezes. Pastor, isso não é possível. Você não vai mais pregar aqui, hein? É verdade. A graça nos aborrece por vezes. Porque o outro lado da moeda, da graça, não significa que ela tem um lado negativo. Significa que no outro lado da moeda não está eu e você. Está o nosso irmão. Ou seja, a graça não é apenas para mim. A graça é para o meu próximo. A graça é para aquele que me ofendeu, que me machucou. A graça também é para aquele que me roubou. A graça também é para aquele que estrupou. A graça também é para aquele que eu dei emprestado, ele nunca me pagou. A graça, ela é para todos. E nós, às vezes, nos aborrecemos com a graça pelo fato da graça ser para todos. Porque se a graça é para todos e a graça nos libera da nossa condenação, significa que a graça também libera da condenação o nosso próximo. Graça é um favor que nós não merecemos. E você pode estar pensando, pastor, é muito estranho isso que o senhor está falando. Mas eu vou te provar na Bíblia que não é estranho. Vou te dar um exemplo. Jonas. Jonas estava bem com a graça. Deus me salvou. Oh, maravilha. Agora Deus me batizou. Oh, maravilha. Agora eu tenho uma Bíblia. Oh, maravilha. Agora eu tenho um ministério, eu sou profeta. Oh, maravilha. Aí Deus diz assim, agora tu vai pegar, já que tu gosta tanto da graça, meu filho, e tu vai lá em Nínive, falar do arrependimento da graça para eles. Não vou. Não vou porque, Senhor, eles são maus. Senhor, este povo, ele é um povo absurdo. O Senhor quer matar eles? Glória a Deus, mata mesmo. Deixa eu ir de camarote e ficar assistindo. Porque eles realmente merecem a morte. E aí, querido? A graça aborreceu Jonas, sim ou não? A graça já não aborreceu a mim e a você às vezes? Claro que aborreceu. Quem fala que não, pode ser hipócrita aqui nessa noite. Vai dizer que você nunca pensou em matar o Lula? Hã? Vai dizer que você nunca pensou assim em qualquer outro personagem aí que, né? Vai dizer que não. Claro que sim. Às vezes com um parente, às vezes com o próprio esposo, a própria esposa. Tomara que quebre a cara mesmo. Quem nunca disse isso? Tomara que se arrebente. Tomara que fique leproso. Tomara que pegue um câncer terminal. Jesus leva para ti, ou derruba os infernos de uma vez. Quem nunca? Só que a graça é para todos. A graça é um favor que você não merece, que o outro não merece, mas que você continua não merecendo também. Não é porque eu e você estamos aqui bem vestidos, bem cheirosinhos, trajados de crente, vestidos de crente, com Bíblia de crente, com oferta, dízimo de crente, que eu e você nos tornamos menos pecadores do que aqueles que não estão aqui. Nós só estamos aqui por graça. Antigamente estar aqui podia ser fulminado, não é, pastor? E a rebelião de Corá? Que a terra se abriu e engoliu toda a sua família. É verdade. Mas hoje, pela graça, Deus traz e se compadece. Deus traz e nos dá crédito. Mas você está negativado, tu está no SPC do céu. Tu está com uma dívida impagável, mas Jesus vem com o seu sangue, sela aquele papel, aquela cédula que tinha contrário e diz assim, mas eu dou crédito para ele.
Eu dou crédito mais um dia para ele se arrepender. Eu dou crédito mais um dia para ele se converter. Eu dou crédito mais um dia para experimentar da minha graça. Aleluia. Graça! Eu não mereço, ninguém merece. Graça! Jonas teve que entender isso. Efésios 2:8 nos diz o quê? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Querido, primeiro nós somos salvos pela graça. Ou seja, tu não merece ser salvo. Paul Washer, que diz: todos os dias tenho dado inúmeros motivos para que Deus não me ame, mas todos os dias Ele ainda continua me amando. Isso é graça. Aleluia. Você não merece, pela graça sois salvo. Sabe por que é pela graça? Porque não tem outro modo de ser salvo. Mediante a fé. Mediante a fé em quem? Em Cristo. Isso não vem de vós, porque não tem como ser mérito nosso. Isso vem de Deus, para que nenhuma carne se glorie. Porque tem gente que acha que pode ser salvo porque vem na igreja, porque oferta, porque dizima, porque faz isso. Não. Ninguém vai ser salvo pelo que fez. Seremos salvos por aquilo que Ele fez. Amém. Para que ninguém se glorie, querido. A glória não compete a nós. Nós não somos seres que detêm glória. Não. Talvez um dia com corpos transformados, né? Mas hoje, com esse corpo aqui, que glória! Que glória! Te olha no espelho, você não vai ver glória, você vai ver arrependimento. Não é? Mas a graça, essa maravilhosa graça, é o segundo benefício desse amor que o tempo não pode apagar. Amém. Essa graça maravilhosa sem a qual nós não seríamos salvos. Terceiro benefício. Agora é salvação. Não. Agora é perdão. 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 Vou repetir. Perdão. O terceiro benefício é perdão. Palavra que nem um cristão gosta. Ainda mais nós brasileiros, né? Parece que ainda nos está intrínseca aquela origem portuguesa de querer ganhar sempre, de chegar aqui com um caquinho de espelho para levar o pau-brasil para a Europa, enganando os índios. Parece que isso ainda está dentro de nossas veias. O brasileiro não gosta de ganhar nada, ou melhor, de perder nada, gosta sempre de ganhar. Ganhar uma vantagenzinha, ganhar um jeitinho. É assim, querido. E sabe, e talvez seja por isso que nós não gostamos muito da palavra perdão. Sabe o que significa a palavra perdão? Perder. Perdão significa perder. Perder o direito, como Cristo perdeu o direito. A Bíblia diz que Ele se despiu da sua glória. Ele era o Filho de Deus. Mas quando Ele decidiu perdoar a humanidade, quando Ele decidiu manifestar a graça à humanidade, quando Ele decidiu descer à terra e pregar o arrependimento para a salvação dos homens, Ele teve que decidir perder não apenas o seu cargo, não apenas o seu posto, não apenas as suas roupas de filho. Ele perdeu a sua glória. Ele perdeu o seu corpo transformado e desceu à terra. Querido, perdão é perder. Cristo, para nos perdoar, teve que perder um tempo com o Pai. Teve que perder muitas coisas para estar no meio dos pecadores. Mas nós, cristãos, ou seja, pequenos cristos, não queremos perder nada.
E por isso que em nosso meio há muito cristão mundano, porque ele não quer perder o que Cristo tem, mas não quer perder o que o mundo também oferece. Quer ganhar de todos os lados. Parece que vive na época de Eliseu, melhor, de Elias, cocheando em dois pensamentos. Não, querido, não é assim que funciona o Evangelho de Cristo. Quando você cocheia em dois pensamentos, você não mudou de ideia. Não houve arrependimento. Se não houve arrependimento, não gera graça. Se não gera graça, tampouco perdão. Às vezes nós estamos dentro da casa de Deus e nós pensamos que pelo fato de nós nos arrependermos, pelo fato da graça estar sobre as nossas vidas, não precisa de mais nada. Mas quantas pessoas dentro da casa de Deus estão amarguradas, desanimadas, depressivas, entristecidas, e a raiz de tudo isso é a falta de perdão. Pessoas que se lembram daquela coisa triste que aconteceu há anos atrás, que fizeram para ela anos atrás, daquelas palavras tristes, daquelas atitudes ruins que foi direcionado a ela, e ela não perdeu isso ainda, nem aqui e nem aqui. E a Bíblia vai dizer que o coração fala, que a boca fala o que o coração está. Porque tem gente amargurada que só fala de coisas. Tu me fez isso, tu me fez aquilo, joga na cara dos outros ainda. Sabe o que é isso? Isso é falta de perdão. Aí eu te faço uma pergunta, amado. Como é que você diz que quer morar no céu, mas ao mesmo tempo não perde isso? Quer morar no céu, mas não perdoa. Mas isso não tem nada a ver com a minha salvação. Tem. A definição de perdão é desistir de reivindicar toda a dívida, reivindicar a afronta, reivindicar o teu direito. Ah, ele fez para mim. Fez. É teu direito cobrar ele. Não vamos discutir isso. É teu direito. Porém, tu também pode perdoar, perder o teu direito, perder o direito de reivindicar aquilo que é direito teu. Isso é perdão. Será que Cristo não poderia chegar aqui e reivindicar de cada um de nós o que é de direito dele? Olha, eu não vou para a cruz por vocês, né? Não vou para a cruz por vocês. É meu direito. Eu não fiz nada. Foi vocês que fizeram, vocês que estão em dívida, vocês que estão em débito. Aí Jesus vai nos trazer aquela parábola do credor incompassivo, né? Havia dois homens, um devia 50, outro devia 500. Não tendo os dois homens como pagar a sua dívida, o rei perdoa a ambos. Saindo do palácio, o de 500 encontra o de 50, e ele pega o de 50 pelo colarinho, empurra até a parede e diz: ei, tu não vai me pagar. E o de 50 diz: olha, eu não tenho como te pagar 50, eu não tenho como te pagar a minha dívida. Então o de 500 chama os guardas e levam preso o outro. Aí então o rei fica sabendo, e ele chama aquele dos 500 que devia 500 para ele e disse: ei, tu me devia 500 e eu perdi esses 500. Eu perdi o direito de reivindicar, de te cobrar, de te jogar numa cela pelos 500 que tu me devia. E agora tu não pôde perdoar, perder o direito de cobrar aquele que te devia 50? Por causa disso, tu vai junto com ele. Querido, perdão é isso. Perdão não é apenas
você ser perdoado por Cristo é você perdoar aquele que te tem ofendido. Todo mundo conhece a oração do Pai Nosso. Às vezes nós não prestamos atenção nela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí tem um pedacinho muito interessante que diz assim: Pai, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa-nos como nós temos perdoado. Mas se você não tem perdoado, como é que você vai receber perdão? Se você não perdoa o teu próximo, como você vai receber o perdão de Deus? Se você não libera perdão à pessoa que te feriu, como você espera receber o perdão daqueles que você feriu? Por causa da falta de perdão, há pai que não fala com o filho, há filho que não fala com o pai, a nora que não fala com sogra, a sogra que não fala com... E aí vai, só por falta de perdão. Mas querem os dois ir para o céu. Aí eu pergunto para você, querido, como é que vai ser no céu? Aí Jesus faz a mesa, o banquete. Ah, o banquete. O banquete, oh maravilha. Aí você vai pedir, aí daqui a pouco você quer comer, vamos dizer que lá vai ter churrasco, eu creio em nome de Jesus. Me passa o churrasco está perto da pessoa que você não perdoou, que você não liberou perdão para ela. E aí? Vai olhar para ti? Agora tu precisa de mim para alguma coisa? Pede para o outro. Já pensou bate-boca, discussão no céu? Sinceramente, querido, você acha que no céu vai ser assim? Sim ou não? Então das duas uma. Ou você perdoa para que isso não aconteça no céu, ou você não vai fazer parte da festa. Perdão. Perder o direito de reivindicar o teu próprio direito. Ele me fez. Não importa quem fez. Sabe que o perdão às vezes gera um sentimento de injustiça, né? Mas ele que me feriu, ele que tem que vir até mim. Sério, irmão? Não, teu pensamento é correto. Correto para ti. Porque pelo pensamento do arrependimento, segundo a palavra, é diferente. Porque segundo a palavra vai dizer o seguinte: ei, se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, olha o que diz a Bíblia, olha o que Jesus nos ensina, olha a mudança de pensamento que Cristo traz. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta no altar. Olha, Jesus está dizendo, olha a hipótese de Jesus, você está dentro da igreja, deixa a tua oferta no altar, sai de dentro da igreja, vai lá onde aquela pessoa está, te conserta com ela, pede perdão para ela, aí depois tu volta e entrega a tua oferta a Deus, para que Deus a aceite. Note que você pode ter arrependimento, note que você pode estar cheio da graça, mas se você não tiver perdão, Cristo não vai te aceitar, mesmo estando você dentro da casa dele. Deixa no altar a tua oferta, vai, te conserta e depois tu volta para me dar alguma coisa. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo: se você não perdoar o teu próximo, qualquer coisa que você quiser me dar é inútil. É inútil. Ontem nós fomos na casa de recuperação e com o Ministério dos Homens, e lá estava conversando com um jovem. E esse jovem foi parar lá por falta de perdão. Uma gangue mata pessoas da família dele. Ele, querendo vingança, se une a outra gangue, o qual ele acaba matando 2 pessoas, mas não matou todas as pessoas que ele queria matar.
E aí isso fez em contrapartida com que os outros agora quisessem matar ele. E fez com que ele acabasse tendo que fugir e morar na rua. Fazendo assim com que a consequência da sua falta de perdão levasse ele às drogas. E das drogas ele foi parar numa casa de reabilitação química. Aí as pessoas acham que não perdoar é a melhor escolha. Olha tudo que esse homem passou. Só porque ele não perdoou. Porque ele não perdoou. A gente acha que é uma humilhação perdoar aquele que nos tem ofendido. Só que a Bíblia só diz que Deus vai exaltar aquele que se humilhar. A Bíblia não diz que aquele que não dar o braço a torcer, Deus vai exaltar. Perdão. Perdão. Lucas capítulo 7 ainda vai nos dizer uma outra história, uma outra parábola. Muito linda, muito interessante. Quer dizer que na verdade não é uma parábola, mas Jesus está na casa de um fariseu. Jesus está na casa de uma pessoa que teoricamente é cristã, arrependida, tem a graça,